Eu literalmente acabei de sair da caminhada e entrei aqui em casa correndo, tomei um banho, me arrumei, passei uma maquiagem porque eu tô com uma ideia fresca na cabeça de vídeo e eu preciso gravar. Hoje eu vou contar pra você como foi a minha jornada com o burnout e se você tá passando, né, por um burnout, por um momento de estresse, de esgotamento mental, ou então já passou e você se sentir pronto pra falar sobre isso, eu convido você a assistir esse vídeo. Mas lembrando, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, eu vou contar exatamente a minha história, o meu relato, como eu saí desse buraco e como que eu tô lidando com tudo isso um ano depois da minha primeira crise, grande crise do burnout. Vamos lá? Bom, então eu vou começar contextualizando, né? Então, em 2023, eu tive, na metade do ano, uma crise. Eu nunca tinha tido aquilo, já tinha tido alguns picos de depressão, de estresse e etc. Mas naquele mês, acho que foi em junho, foi uma coisa muito diferente. Eu nunca tinha tido uma crise daquela, de tal forma que eu tava sentada e parecia que eu ia morrer. Eu sou uma pessoa que já tem ansiedade, né? Desde muito cedo. Já fui em várias psicólogas, já fui em psiquiatra, já tomei remédio para ansiedade, mas aquilo não era ansiedade. Hoje eu consigo identificar. Eu literalmente senti uma... não sei falar. É como se fosse uma pane no meu corpo inteiro. Eu arrepiei do fio da cabeça até o dedão do pé. E eu senti a minha pressão subir lá pro alto, comecei a passar mal, me dá vontade de vomitar. E eu só sentia a necessidade, eu preciso sair daqui. Eu tava trabalhando, eu fiquei vermelha, eu tava inteira vermelha. Todo mundo olhou pro meu rosto e falou: nossa, você tá bem? Parece que sua pressão tá alta, você tá inteira vermelha. E eu sentia uma vontade imensa de escapar dali. Só que mesmo fugindo, eu saí, né, eu fui pra casa, eu medi minha pressão, na verdade, mas a minha pressão tava muito alta, eu literalmente parecia que não sentia minhas pernas, tudo formigava, um desespero, uma falta de ar, uma vontade de vomitar, tudo ao mesmo tempo, uma vontade de chorar, sabe? É como se eu quisesse gritar, mas eu não conseguisse gritar. Tinha alguma coisa presa dentro de mim. E naquele dia eu falei, isso não é minhas crises normais de ansiedade. Tem alguma coisa muito grande acontecendo comigo, com o meu emocional. Eu já tinha ali ganhado mais de 20 quilos, então era óbvio que as coisas não estavam bem. E todo o resto da minha saúde, assim, em si, tava ruim. Então eu comia mal, eu dormia mal, eu não me exercitava. O único exercício que eu fazia era porque eu ia andando pro trabalho, então era o cardio que eu fazia, literalmente. Era o único exercício. Era uma carga muito grande pra mim. Eu não conseguia lidar com a demanda do trabalho, então chegava muita coisa pra mim que eu simplesmente olhava e eu me desesperava, eu me sentia inútil, eu me sentia incapaz, eu falava, eu não consigo lidar com aquilo. Eu sempre consegui antes, sabe? Os meses anteriores eu super dei conta, mas agora eu não consigo mais. E vem um misto muito grande, muito ruim, né? De eu quero continuar, eu quero entregar o meu melhor, mas eu não aguento mais. O corpo fala, você não vai mais passar daqui. É aqui, acabou. Você desrespeitou o seu limite. E uma palavra que eu resumo muito bem o burnout é desrespeito. E eu sempre prezei pelo respeito com o próximo na minha vida, sempre. Desde muito pequena, eu sempre fui muito respeitosa, sempre me impus. Isso daí eu não posso negar, mas com muito respeito. Só que eu também sempre me desrespeitei desde muito cedo. Seja em relacionamentos anteriores, em relacionamento com amigas, eu sempre me desrespeitei e sempre coloquei os meus objetivos acima dos meus limites. Então, eu sei que eu consigo, eu sei que eu dou conta, mas não nessa condição. Então, quando eu tava nesse momento da minha carreira, eu não queria largar a mão daquilo, eu não queria abandonar tudo que eu tinha construído. E quando chegou no limite que eu estourei, eu olhei pra trás e falei, não dá mais pra eu segurar mais nada. Sabe? Eu tava fazendo uma força enorme pra segurar aquilo e não dava, aquilo tava me puxando pra baixo. Na época eu assisti muitos vídeos aqui no YouTube, inclusive foi um gatilho pra eu ter vontade de vir aqui gravar um vídeo pra vocês. E muitas das pessoas falam sobre os efeitos que você sente, a vontade de abandonar tudo e literalmente seu corpo dá pane e você tem que abandonar porque teu corpo deu pane. Mas tem um sentimento que eu não vi ninguém comentando, então eu queria trazer, que é o sentimento de abandono. Eu senti muito isso. Eu sentia que eu tava abandonando tudo que eu construí. Então, caramba, eu me dediquei anos nesse projeto, nesse trabalho e etc, pra chegar nesse momento, nesse cargo. E agora eu simplesmente não consigo mais. Eu não consigo mais
me desenvolver, eu não consigo mais crescer aqui, eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo, foi tudo tempo jogado fora? Pra mim foi muito difícil eu chegar e falar, olha, eu não quero mais, tanto que eu não fiz. Eu só fiz quando meu corpo decidiu por si só. E desde então eu tive essa crise, obviamente eu fui no médico e o médico falou pra mim, olha Beatriz, você tá com os exames assim bem desregulados mesmo. Um dos efeitos obviamente foi o sobrepeso, né, então o sobrepeso impactou em todo o resto que tava bom, então o que tava bom foi literalmente zero, assim, tava tudo ruim. Minha saúde emocional, eu não tinha autoestima, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu me achava literalmente incompetente em tudo. Eu fiz muitas amizades com pessoas que me xingavam e falavam mal de mim, me rebaixavam e zombavam de mim. Eu fiz amizades com pessoas que eu gostava pra caramba, mas eu não consegui dar manutenção nessa amizade também. Por falta de autoestima, eu perdi muitas oportunidades profissionais. Medo de levar não, medo das pessoas descobrirem que eu era uma farsa, porque essa sensação, essa falta de autoestima faz a gente pensar que nós não somos capazes. Então por muito tempo eu fiquei com essa sensação, meu Deus, eu não sou tão boa assim. Como que eu cheguei aqui? Eu não sei como eu cheguei aqui, eu não sou tão boa assim. Esse boicote, né, que nós fazemos com nós mesmos é uma coisa péssima. Ainda mais nesse momento, mas acontece. Então, quando me deparei, quando meu corpo sucumbiu, eu olhei e vi que eu tinha que parar a minha vida e olhar pra ela com um novo sentido. Um dos aspectos também é que eu não tinha mais hobby. Eu literalmente parei de gostar de tudo que eu gostava antes. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de série. Parei de assistir. Ouvir música eu ouvia todos os dias. Parei de ouvir. Gostava também de me arrumar, de me maquiar, pintar meu cabelo. Parei de fazer tudo isso. Eu simplesmente raspei a cabeça. Não tô brincando. Foi em 2022, no início de 2022, eu simplesmente peguei a tesoura e cortei meu cabelo. Curtíssimo, Joãozinho. E na época eu sentia que eu queria mudar, mas não era só a questão da mudança. Era meu corpo gritando, literalmente. Era minha cabeça gritando, meu Deus, eu quero mudar. Mas não necessário o cabelo, eu queria mudar quem eu era. E uma forma que eu encontrei foi raspando literalmente a cabeça. E aí minha autoestima, que já tava baixa, foi pro subsolo, assim, sabe? Eu não tinha nem vontade de olhar no espelho. E esse foi um sinal que eu não observei. Hoje eu entendo que eram sinais claros, né, de que eu não tava bem. Mas na época eu pensava, eu tô mudando meus gostos, não quero mais, enfim. Eu só dormia, galera. Eu chegava do trabalho, deitava e dormia. Eu ficava o tempo todo ali scrollando no TikTok, sabe? Então, a única coisa que eu fazia era alimentar o ego de outras pessoas. Mas o meu em si não existia. Eu tinha já a página da Universo Paralelo, eu pausei tudo, parei de postar vídeo, parei de tudo, sabe? E apareceram tantas oportunidades na época que eu simplesmente não consegui pegar, não consegui alcançar elas, não consegui absorver elas pra mim, porque eu não tinha força. E aí chegou o dia que eu, obviamente, já contei, eu parei tudo e eu falei, olha, daqui não vou mais, né? O médico conversou comigo e falou, olha, você, um psiquiatra, né, você tá com provavelmente um burnout, você tá tendo um burnout. Ele me passou diversos exames, eu fiz os exames e eu vi que eu precisava mudar minha rotina e eu não podia largar o trabalho porque era minha fonte de renda, não tinha como, então o que eu fiz? Eu negociei um home office, pedi, né, pra gestão na época e eles liberaram. Como eu era PJ, eu fiquei trabalhando de casa. Então eu comecei minha rotina à distância, trabalhando de casa, com as mesmas atribuições, tudo igual, só que trabalhando de casa, pra eu conseguir cuidar mais e ter um controle maior sobre o que eu tava fazendo na minha rotina. Não precisava sair de casa, não precisava ir num ambiente que me adoeceu, né, que eu tava ansiosa por ir, por estar lá. Vou contar agora o que eu fiz nesses 6 meses pra melhorar meu quadro, né? Isso aconteceu há 1 ano. Durante 6 meses eu tentei mudar esse quadro e agora esses últimos 6 meses eu tô meio que colhendo os frutos dessas mudanças de hábito e é por isso que eu quis gravar esse vídeo pra compartilhar com você. Talvez você consiga também se inspirar no que eu fiz e melhorar o que você tá sentindo ou iniciar uma mudança, enfim. O meu objetivo com esse vídeo é te inspirar e te motivar, tá bom? Então eu vou contar aqui com você o que eu fiz e que melhorou muito o meu diagnóstico, o meu quadro, pra hoje, 1 ano depois. Primeira coisa que eu fiz foi que nos primeiros 6 meses eu não fiz
nada. Isso é muito importante, porque eu tinha esquecido o que era não fazer nada. E o fazer nada é muito importante. O que que significa isso? Eu tirei TikTok, tirei Instagram e eu fiquei 6 meses sem consumir nada de rede social. Outra coisa muito importante que eu fiz foi ficar em silêncio. Então, como eu já não queria assistir série, música, filme, e eu já não podia ficar na rede social, eu fiquei em silêncio. Então, eu desligava tudo da casa, deixava tudo escuro, silêncio absoluto. Como eu ficava o período da noite, né, sozinha aqui em casa, porque o Thiago tava trabalhando, eu simplesmente fiquei quietinha, ninguém falava comigo, ninguém mandava mensagem, era uma paz, assim. Eu desligava o celular também, então ninguém se comunicava comigo e eu ficava no silêncio. Podia cozinhar, podia ficar deitada, eu podia ligar a luz, mas é que eu gostava de ficar mais no escuro mesmo, pra ter um momento ali de introspecção comigo, sabe? Pra eu conseguir me ouvir. Então, nos primeiros meses eu tava, né, cuidando do que tava ruim, comecei a melhorar minha alimentação porque era obrigatório, porque meu corpo já não tava mais aguentando. Comecei a ter esses momentos mais em silêncio. O silêncio, ele é restaurador. Então, quando você descobrir o poder que tem, você desligar tudo, você fechar tudo, desligar o celular e ficar em silêncio na tua cama, na tua varanda e etc., só ouvindo o nada, e tua cabeça não vai parar, isso é normal, mas você começa a se acostumar. Depois de um tempo em silêncio, eu queria fazer algum exercício físico, só que eu não queria sair de casa. No ápice daquela ansiedade, eu não queria ver gente. Como eu não queria ver gente, eu pensei, eu preciso fazer um exercício aqui dentro de casa. Eu nunca gostei de HIIT, na época, né? Hoje, outra história, mas na época eu não podia nem pensar em fazer coisa de suar, eu tinha pavor de suar também. Gostava de fazer uma coisa mais suave, falei, vamos fazer um yoga aqui. E foi aí que eu conheci o yoga. E eu conheci o yoga pelo canal da Pri Leite, eu vou deixar o canal dela aqui, porque essa mulher, ela não sabe, né? Porque ela faz os vídeos pro YouTube e tudo mais, eu sempre assisto na miúda, na calada da noite. Mas a Pri Leite, as aulas dela, foi assim, um pontapé que eu precisava, sabe? Tem aulas de 10 minutos e eu comecei com as de 10. Uma sequência de 21 dias. E eu comecei. Falei, bom, beleza, 21 dias, eu tô sozinha à noite, ninguém vai me ver suando, fazendo aqui os negócios. Primeiro que eu achava que yoga era super tranquilo, que suava nada, que era só relaxamento e tal, e não é. Yoga é fortalecimento, e não só fortalecimento do corpo, da mente, da alma, sabe? Então eu comecei a fazer nesses 21 dias. Quando eu terminei esses 21 dias, galera, nossa, eu quase fiz uma festa aqui em casa. Fiquei muito feliz. Então, esse gatilho de ter concluído também esse primeiro ciclo de exercício, visto ter tido a prova que eu era capaz, sabe? E eu suei muito. Conforme os dias iam passando, eu comecei a falar pro Thiago. Eu falava, amor, vem me ver fazer exercício. Olha o que eu consigo fazer, olha isso. Eu comecei a perder a vergonha. Comecei minha mãe, comecei o meu irmão a fazer também, porque é maravilhoso. Então foi o principal pontapé ali naquele momento, foi o yoga. E do yoga, a Pri Leite também comentou que ela gostava de fazer uma caminhada. Eu falei, bom, tem um parque aqui perto de casa, não é tão longe, eu vou tentar um dia. Mas isso, galera, demorou tipo 3 meses. Então, depois de 3 meses eu falei, eu vou tentar fazer uma caminhadinha de leve. Aí primeiro eu pedi pro Thiago ir comigo. Nas primeiras vezes, todas ele foi comigo. Eu tinha medo de ir sozinha. E depois ele começou a não querer, dar uma miguezinha. Eu falava, eu vou sozinha, vai. Fui um dia, fui 2 dias, fui 3 dias. Quando eu percebi, eu tava indo praticamente todos os dias fazer caminhada. Quando eu me dei conta, eu já tinha perdido 15 quilos. Quando eu olhei no espelho de verdade, eu falei, caraca, olha como eu mudei minha vida. Uma coisinha assim simples e uma coisinha devagar. Porque eu acho que o foco, quando a gente tá nesse estado de burnout, é isso, é devagar. Vamos com calma. A gente já chegou aqui correndo que nem doida e é por isso que a gente tropeçou e caiu. Agora é devagar. E foi isso que eu fiz. Então é um pouquinho todo dia, é um desafio por dia. E aí foi uma maravilha, né? Aí eu comecei a caminhar quase todos os dias, comecei a colocar uma musiquinha aqui, uma musiquinha ali, comecei a chegar em casa, querer ver um filme, uma série. Tudo isso, gente, que eu tô contando aqui, parece que foi coisa de semanas, mas foram meses, tá bom? Então coloque isso na sua cabeça. Às vezes você tá me ouvindo e falando, nossa, mas eu tive um burnout há 2 anos e ainda não consigo, ainda tô nesse processo. Cada pessoa tem o seu próprio percurso, sua própria jornada, seu tempo. Então pra mim foi assim que aconteceu. Pra mim o yoga, a caminhada, salvou literalmente a minha vida naquela época e vem salvando. Eu sou outra pessoa quando eu faço exercício físico, galera. Outra pessoa. Eu sou muito mais calma, mais tranquila,
mais relaxada, mais focada, mais centrada, mais madura. Quando eu não faço exercício físico, eu não existo. Então, a partir daí, eu comecei a voltar com tudo que eu gostava antes e muito mais. Então, antes eu não gostava de exercício físico, eu fiquei fascinada. Programas de bodybuilder, CBum, comecei a acompanhar no Instagram, no YouTube, comecei a ver o que eu ia tomar. Comprei suplemento, comprei o whey pela primeira vez. Eu gosto muito de me iludir. Eu gosto, tá bom? Então se você não gosta, se você é uma pessoa que só lida com a realidade da forma nua e crua, ótimo, sucesso, mas eu gosto dessa ilusão. Então eu gosto de criar persona. Quando eu tô fazendo exercício, eu sou a persona bodybuilder, sabe? Então eu ouço músicas que estão ali naquele ritmo, eu visto, meu estilo muda, as músicas, os filmes, as séries, tudo muda. E isso é bom, né, pra mim pelo menos, porque eu sinto que eu não sou mais aquela pessoa tava sentada, chorando, em crise. Eu meio que viro a chavinha e entro no meu modo alter ego aqui, que tem outro comportamento, outra cabeça e etc. Isso pra mim funcionou, talvez pra você funcione também. Criar um personagem, criar um alter ego, viver aquele personagem um pouquinho faz bem. Obrigada, persona, obrigada, alter ego simpático e sociável, por me salvar, sabe? Me sinto meio que eu mesma me salvando. Essa coisa de doido, eu acho, né? Mas enfim, eu faço isso, funciona. Agora eu vou contar um pouquinho sobre como eu voltei, né, com a questão da socialização. Na época, eu sempre tive contato com umas pessoas, assim, muito específicas, que foi minha mãe, o Gustavo, que é meu irmão, inclusive ele assiste os vídeos, oi Gustavinho, o Thiago, que é meu namorado, e a minha avó também, de vez em quando, e etc. Mas, na época do burnout em si, eu parei de querer ver todo mundo, assim. Eu não saía de casa, eu não ia em lugar nenhum, então minha mãe, ela que vinha aqui em casa. E aí, aos pouquinhos, eu comecei a ir na casa dela também. E na época, eu comecei a ir em lugares que eu me sentisse segura. Então, não é em casa de qualquer pessoa, qualquer parente, qualquer familiar. Eu ia na casa da minha mãe, que eu me sinto muito segura e confortável, sabe? Então, não era qualquer casa, qualquer rolê que eu ia, não. Só em lugares que eu sabia que não ia me causar estresse. Porque nesses momentos, a gente tem que fugir de conflito, de pico de nervoso, de conviver com pessoas que não fazem bem pra gente, sabe? Então, só tentei, né, pelo menos, ir em lugares com pessoas que realmente eu pudesse me sentir 100% confiável e segura. Outra coisa que eu fiz também, que talvez possa ser interessante pra você, foi que eu bloqueei as redes sociais do meu antigo trabalho. Eu não quis ver mais nada relacionado até que eu me sentisse bem novamente. E recentemente eu me senti bem o suficiente e desbloqueei. Ah, mas isso é imaturidade, infantilidade. Não é imaturidade e infantilidade, porque é a minha vida e eu tenho que ver e consumir aquilo que me faz bem. E na época aquilo tava me fazendo mal de ver, sabe? Eu tinha sensações, parece que voltava. Então eu bloqueei. Eu deixo essa dica pra você, não só bloquear o trabalho, mas bloqueei pessoas também. Isso é libertador, sabe? Você bloquear pessoas que você não quer ver, pessoas que você não quer ter contato e etc. Isso não é imaturidade, é sua vida. Você não é obrigado. Outro ponto que eu também fiz foi mudar o horário do despertador. Eu tava acostumada a acordar todos os dias 7h30. Aquilo virou um negócio muito ruim. Parecia que meu corpo já sabia que 7h30 era o horário de sofrimento. Então, em vez de ser 7h30, comecei a acordar às 6 e ressignifiquei esse momento de acordar. Parece meio romantizado, não deixa de ser. Eu criei uma rotina, um hábito. Então, 6 horas eu acordava, tomava um chá ou um café, fazia o meu yoga, ou às vezes não fazia, mas ficava sentada na minha sacada, olhando o sol nascer, olhando os passarinhos, etc. Tinha um momento em silêncio pra mim, porque o Thiago ainda não tinha acordado, então eu tava ali relaxada, na minha paz, na minha tranquilidade, sabe? Então eu ressignifiquei esse momento de acordar, que era um dos momentos de pico pra mim. Eu sei que muita gente tem essa ansiedade quando o sol tá se pondo no fim da tarde. Eu também tinha. Era de manhã e no fim da tarde, mas de manhã pra mim era o pior. E se você também tenta ressignificar esse fim de tarde, colocar alguma coisa ali que te faz muito bem, pra você ter vontade de viver aquele momento. Então, por exemplo, você gosta muito de passar o tempo com o seu gatinho, com o seu cachorro, com o seu animalzinho. No fim da tarde, todo fim de tarde, depois do expediente, você vai ficar com ele, você vai brincar com ele, você vai passear com ele, etc. Ou você gosta de ficar com a sua amiga, conversar com a tua amiga, arruma um tempinho naquele momento pra ficar com ela, pra bater um papo pelo celular, sabe? Ou assistir aquela série. Ressignificar. Nós somos adultos e muitas das vezes a gente não vai conseguir fugir do tigre, do leão, do bicho que tá encarando a gente, sabe? Muitas vezes a gente vai ter que lutar. Eu entendi que ressignificar coisas é
uma arma muito poderosa na vida adulta. A gente tem várias coisas, mágoas, né, de infância, adolescência, enfim, com o passar do tempo a gente vai acumulando muita coisa na nossa bagagem. E se a gente fica levando esse peso, né, colocando na mochilinha e subindo todos os dias, empurrando a pedra todos os dias, a gente não vai pra frente. Então ressignifica aquilo. Eu acho que depois de um tempo, depois de mais ou menos uns 8 meses, eu consegui ressignificar o meu ambiente de trabalho antigo. Mas foi assim, um processo até eu entender. Esse momento, esse burnout foi muito pesado, muito duro pra mim, mas ele me mostrou muitas coisas. Uma das coisas, minha saúde estava uma porcaria. Outra coisa, eu preciso me respeitar. Se eu quero que você me respeite, eu preciso me respeitar, tá? Se você quer que eu te respeite, se respeite. Então o burnout, de certa forma, ele me trouxe aí muito aprendizado sobre mim. Ele foi necessário para eu pausar e me olhar. Pra eu voltar a me olhar no espelho, sabe? Me cuidar, me gostar. Foi um processo doloroso, um processo assim, cada dia um tijolinho. Mas hoje eu consigo me olhar pro meu passado e falar, nossa, olha o tanto que eu fiz, olha o tanto que eu caminhei e evoluí, sabe? Eu tenho orgulho do que eu construí depois dessa crise e venho construindo desde então. Então hoje, né, depois de um ano e pouquinho, eu tô muito melhor. Eu, né, novamente enfatizo, é uma construção. Não são todos os dias que eu acordo bem, que eu acordo feliz, que eu acordo empoderada, que eu acordo, enfim, com essa persona, com essa autoestima e pra cima. Muitas das vezes eu ainda sinto um pouquinho daquela tristeza, daquela angústia, sabe? E aí eu falo, não posso ficar presa nisso, porque muitas vezes eu também me pegava remoendo, sabe? Então, nossa, aquele dia, nossa, eu devia ter falado tal coisa, foi horrível, nossa, que ódio. Aí muitas vezes eu penso isso até hoje, eu falo, tá, mas já passou, né? Não vou mandar mensagem e falar, fulano, você lembra que ano passado, ou há 2 anos atrás, você falou isso, daquilo? Então, eu queria só te dar uma resposta. A pessoa nem vai lembrar. Então, minha melhor resposta para esses casos é silêncio e pensar, amadurecer. Na próxima vez, se houver uma próxima vez, eu vou agir de tal forma. Acabou, bom, vida que segue, se perdoe. Então, cuida da sua saúde, isso é o principal. Cuida da sua saúde, vai no médico, pede orientação. Às vezes você consegue até mesmo afastar, né, pra cuidar de si. Então, assim, nesse momento, você não tem que pensar em nada além de você. Obviamente, você não pode perder o emprego, mas você também não pode perder a tua vida, que é muito mais importante, tá? Sem saúde, você não consegue trabalhar, você não consegue ter dinheiro, colocar comida dentro de casa. Então, a saúde, ela tem que ser primordial. A gente tem que começar a olhar pra saúde como algo obrigatório do dia. O exercício é obrigatório. Hoje eu olho assim, mas eu acordei mal, acordei com a cabeça cheia. Ótimo, excelente. Mais um motivo para eu dar mais uma volta na minha caminhada. Então, implementar isso na rotina vai te fazer ter mais clareza, vai te fazer enxergar os sinais, né? Se você estiver indo por um caminho que não tá legal. Então, tudo é autoconhecimento, tudo é clareza. Isso para mim foi um processo muito demorado, mas que hoje eu olho para trás, eu sinto orgulho do que eu construí, como eu tô hoje. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Continua me acompanhando aqui no canal, se inscreve, tá? Pra você receber notificação dos próximos vídeos. Eu falo de carreira, falo de saúde, falo de tudo, compartilho minha rotina. Eu desejo de todo o meu coração que você melhore, se você tá passando por isso. E eu desejo também de todo o coração que você fique bem, tá? Hoje. Fique bem hoje. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.